Bom, houve certa vez que eu fui atender um aluno, seja online ou seja presencial, os casos se repetem muito e, bom, ele queria um acompanhamento para o canto, para poder atingir aí novos sons, ganhar novos sons, nesse caso, notas mais agudas para o seu canto. Porém, percebam que, quando ele chegou para pedir o acompanhamento vocal, de preparação vocal, que também é um dos campos que eu posso atuar, ele veio pedindo para uma ajuda em notas agudas, mas ele cantava tudo na voz de peito. E aí que entra o paradigma dele tentar fazer tudo no peito quando ele já estava adentrando as regiões médio-altas, médio-agudas. No caso, era um barítono alto. Qual é a diferença do barítono alto para o barítono? O barítono não canta dó 4, por exemplo, em voz. E o barítono agudo, qual é a diferença? O barítono agudo pode chegar até o si 3 com voz, mas não é natural de barítono nenhum cantar essas notas em voz. O que pode acontecer sim é devido ao estudo dessa pessoa, deste homem, nesse caso um barítono agudo, de chegar a cantar essa nota, porém o dó já não chega. Pelo menos eu até hoje nunca vi um barítono agudo, que é o barítono alto, chegar a cantar um dó 4 em voz. Ele chega facilmente no misto. É algo que já não acontece tão facilmente para o barítono comum, digamos assim. Que daí já tem aí certa dificuldade em fazer as suas notas médias e requer bem mais trabalho do que o barítono alto. Só que esse rapaz queria fazer as coisas no peito, ele já estava adentrando a região de médio agudo e chegando na sua região de passagem alta e fazendo tudo no peito. Então eu digo assim, não, como preparador vocal e instrutor de colocação de voz, eu tenho que salientar sobre as nuances do canto para tais regiões, tal como eu faço aqui com vocês, de uma forma resumida, só que como nós estávamos em uma aula preparatória, então eu poderia dissecar bem mais a fundo. Então eu falei, bom, nesse caso ele nunca tinha feito aula com alguém que trate de colocação de voz. Ele apenas havia feito uma e outra aula de canto. E reparem vocês que além dele querer as notas altas e estar cantando em peito, ele já queria falar sobre melismas e sobre ter mais projeção e sobre os falsetes. E como eu já falei milhares de vezes aqui, no canto você tem os degraus. Então você nunca começa direto do canto. Como eu falei desde o meu primeiro vídeo aqui, nós não aprendemos a cantar cantando, nós aprendemos a cantar estudando. Acontece que alguma e outra pessoa tem uma certa facilidade a mais em entoar um canto afinado. Isso vem muitas vezes de padrões de genética. Então nossa genética, ela muitas vezes ela nos favorece para que nós venhamos a já ser naturalmente afinados. Mas a afinação por si só não resolve a parada. O que resolve a parada por completo é o canto afinado e bem colocado. E é o canto saudável. Então para ele foi um terreno totalmente novo esse de tratar sobre colocação. E eu fiz todo o passo a passo, assim tal como foi feito nesse canal, até nós chegarmos no ponto em que estamos, de falar cada passo, chegando até o ponto de que ele deveria colocar sua voz na cabeça para atingir certas notas, após já ter aí finalizado o peito. Salientei sobre que a limitação do peito de já não abrangir a oitava 3 e você ter que então dobrar a marcha e fazer uma voz de cabeça. E que mais? Falar sobre os melismas e essas coisas de falsete, por exemplo. Isso aí vem mais tarde. Então, percebam que
como eu estava falando, tudo tem um degrau. Primeiro degrau você coloca a voz, caso ela esteja descolocada. Caso você não ela esteja colocada, mas esteja no peito, então você precisa adquirir a passagem para a cabeça. Após você adquirir a passagem para a cabeça, então você aprende a fazer um misto. Porque ninguém pula da cabeça direto pro falsete sem fazer o misto. Uma vez que a cabeça por si só também não vai cantar a passagem alta. Quer dizer, pode chegar a cantar, mas... Bom, na verdade a voz de cabeça em si, ela não vai cantar apenas a passagem alta. E se for um caso de mulheres, então aí a voz de cabeça, que nesse caso diz questão a falsete, então ela vai cantar aí as notas ultra agudas, que seria o falsete feminino, para cantar a região aguda das mulheres. Mas se você quer cantar a região intermediária da passagem alta, então precisa colocar peito alto. Então existe um degrau. E eu explicando para ele, estou contando para vocês como foi essa experiência. Geralmente, quando são esses casos de voz que vem cantando apenas no peito, é mais demorado para pegar, porque a pessoa já cantou por muito tempo no peito. Geralmente, esses cantores cantam músicas médio graves. Médio graves, é o que mais tem. E essas músicas geralmente tem saltos de grave para um agudo, cai no médio, vai no grave, tem um salto para um agudo e uma oitava posterior e depois volta para o grave. Então, isso geralmente ocasiona que o ouvido, por ouvir aquelas melodias mais graves, naturalmente joga mais essa voz no grave. Isso é um problema grave. E o que geralmente acontece em casos que você ajuste esse comportamento, então você pega e sobe o tom. Se você é músico, se você toca algum instrumento e você pode modelar as suas músicas, se você pode alterar, subir o tom, então você sobe o tom. Se você não é, então você tem que procurar aqueles instrumentais ou faixas que estejam aí 2 tons acima, ou 1 tom acima, enfim, um semitom. Às vezes um semitom já ajuda muito. Uma vez eu fui colocar uma música 2 semitons só pra ver como é que ficou horrorosa. Então, mas isso faz anos, né? Hoje em dia eu sei fazer direitinho, né? Isso foi lá no tempo do conservatório ainda. Então é assim. No canto nós não começamos do patamar mais alto. Que uma vez também chegaram e perguntaram, quero aprender a fazer whistle. A pessoa nem sabia fazer voz de cabeça, como sempre. E então esse rapaz fez uma voz de cabeça no seu caso. E ele me perguntou, mas é essa a voz? Ele fez o eu. Mas é essa a voz? Eu digo, é essa voz que você vai ter que treinar, essa voz que você vai ter que dominar, essa voz que você vai ter que começar a cantar aí para adentrar essas regiões de uma maneira mais saudável, de fato, né? Porque ele queria fazer já aquelas regiões médias em voz de peito. Isso desgasta, isso gera seus danos, embora menores do que cantar na garganta, mas também gera seus danos, porque é um esforço muito grande do corpo e da coluna de ar em si. Então a sabedoria do canto está em você chegar na região média já virando a chave para essa voz mais leve e mais árida. E à medida que o tempo passa, você deixa ela com mais corpo e menos árida. E você é capaz de modelar facilmente as suas músicas usando a voz de cabeça já até na região grave. Isso é a sabedoria do bom cantor. Não é fazer voz de peito a canção inteira. E então, quando você chegar na sua região de passagem, você tem o próximo degrau, que é a voz mista. Nós vamos fazer a seguir aí mais capítulos sobre a voz de falsete, que eu já falei inclusive alguma coisa, mas tem que salientar mais alguma coisa, sempre há mais o que falar. E nós vamos trazer aí exemplos de análises que o pessoal está pedindo. Breve.